Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast de Falso Plano, em parceria com a Bola. O principal tema deste episódio será o rescaldo da segunda semana da Volta à Espanha e, naturalmente, a antevisão da Semana das Decisões, a terceira semana onde se decidirá quem levará e quem envergará a Roja em Madrid. Depois daremos um saltinho até à Bélgica, onde faremos a análise do que aconteceu no Renew Tour e falaremos um bocadinho de algumas das novidades do ciclismo português que mais uma vez nos mostram que estamos num bom caminho. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Instagram e no Twitter. Antes de passar a palavra aos meus colegas, queria apenas pedir-vos desculpa aos meus colegas e a quem está lá em casa pelo estado belo da minha voz atual, mas tenho estado um bocadinho doente durante esta semana. Tudo desculpas para poder ver a Volta à Espanha e passar o dia todo no sofá. E então isto é o melhor que tenho para apresentar. Eu sou o Henrique Augusto e hoje comigo tenho o Miguel Branco e o Fábio Bauau. Vamos começar com o Miguel Branco e, como à semelhança do que fizemos a semana passada, uma pequena história antes de começarmos a análise da corrida no geral, do que aconteceu dia a dia, e tu vais tratar, estás aqui responsável pela primeira metade desta segunda semana, neste caso as etapas 10, 11 e 12. Conta-nos o que é que se foi passando por lá, Branco. Olá, boa noite, Henrique. Boa noite. Já agora dizer que ficou-te bem esse reparo em relação à tua voz. Sim, até porque se eu não dissesse nada, se calhar as pessoas não davam por nada, não é? Davam. É tão delicado. Davam. Não penses nisso. Etapa 10, vamos ao ciclismo. Chegada a Baiona, 160 km. Baiona, se calhar não é assim que se diz também. Baiona, provavelmente. Portanto, uma etapa de média montanha, fuga que se estabelece com 5 corredores, Wout van Aert, Pacher, Soler, o Surf Júnior e o Yuri Ullmann. Estava mais ou menos na cara que o corredor da Visma era o natural vencedor, foi isso que se verificou, é o homem mais rápido e tem aquela versatilidade de conseguir passar as durezas, alguma dureza na montanha. Ele de facto conseguiu passar a primeira categoria já perto do final, depois seguia-se uma descida pequeno topo, mas não foi suficiente para Van Aert não ser o melhor. Aquela história engraçada de ter atacado Soler num momento desprotegido, digamos assim. Soler tinha ido ao carro buscar mantimentos. Exatamente. E dado que se calhar era o maior perigo para Wout van Aert, quer durante a subida do poder deixar para trás, quer depois num ataque com bom timing, que é uma área em que o Soler é bom, do enganar, ele acabou por aproveitar para deixar Soler para trás. Sim, foi isso. O corredor espanhol tinha ido ao carro e a coisa funcionou desta maneira. Também conta, digamos assim. Sim, ele não gostou, mas é a vida. É a vida. E depois no final Van Aert venceu sobre o Pacher, que nem sequer sprintou, porque de facto era inútil fazê-lo. Isto foi basicamente a história da etapa 10. Na etapa 11 tivemos a vitória de Eddie Dunbar, corredor da Jayco Alula, que surpreendeu os 300 elementos que iam na fuga. Basicamente uma fuga muito numerosa que se criou cedo nesta etapa e que, no fundo, tinha elementos à partida mais digamos, potencialmente aptos a vencer pela sua ponta final, nomeadamente o Jonathan Narvaez e o Hermans, que eram corredores que sabemos que têm essa capacidade. Ainda assim, Dunbar fez aquele late attack, nós chamamos assim ao termo técnico, atacou a 500, 600 metros da meta, surpreendeu toda a gente, aquele clássico movimento do ciclismo, vai tu, porque eu não vou perseguir neste momento, estou a guardar forças para o final. E ele aproveita o momento da junção dos dois grupos. Exatamente. Para aproveitar a velocidade e atacar. E há ali aqueles 2, 3 segundos que fica tudo a olhar uns para os outros, não há comboios e está feita a vitória. E foi uma vitória surpreendente na medida em que de facto era um corredor, como já disse, que em tantos elementos da fuga não seria a não seria numa chegada numa época em que tem estado praticamente anónimo, não é? Sim, não tem estado muito bem, mas de facto, entretanto já tem dado sinais de melhoria durante esta volta, mas foi uma vitória importante para ele e para a Jayco. Nós já vamos falar mais depois à frente da geral, mais especificamente, mas esta foi o primeiro grande momento geral, também foi nesta etapa, com o ataque de Roglic naquela dificuldade que eram 3 km a 9%. Sim, obrigado. Crucheiras, sim, foi um ataque de Roglic que trouxe nomeadamente uma espécie de fim da sombra que tinha sido a última etapa, chegada à Granada antes do dia de descanso e
e que no fundo o Roglic ataca, deixa... Daniel Martínez fica para trás propositadamente, era um dos que estava na fuga no início desse Inclusive dia. há uma imagem dele parado na estrada. E chega depois ao mesmo tempo que Roglic e o esloveno acaba por começar logo aí a tirar tempo ao... Sim, o Roglic ataca na subida e no topo da subida está o Martínez à espera para ajudar, num trabalho que a Bora fez muito bem, porque já antes o Gamper e qual é o outro rolador? O Nico Dance. Já tinham descaído da fuga depois das montanhas para ajudar na colocação para a subida, ou seja, foi um trabalho da Bora muito bem feito, que voltou, como tu disseste, e bem, a colocar Roglic como o homem forte. E foi mais um assalto à roja de Ben O'Connor, não é? Vai-se comendo aos bocadinhos. Exatamente. E para fechar, Branco? Para fechar, temos a primeira vitória de Pablo Castrilho nesta edição da Vuelta. A outra, o Bau a seguir dará conta, mas foi de facto uma etapa que tem, no fundo, uma chegada em alto, mas uma montanha com pendentes não muito agressivas. E o Castrilho foi o homem que mais destacou na fuga, saiu no momento certo e bateu nomes de grande nomeada, como Max Poole, Marc Soler, Mauro Schmid. Foi de facto uma vitória inesperada, teve aquele lado de ter sido no dia da morte do fundador da equipa Kern Pharma, Manolo Ascona, portanto uma vitória com muita emoção e pronto, uma vitória de uma equipa não World Tour é sempre notícia. Sim. E parecia que era o grande momento da Vuelta deles, mas já afinal, lá vamos, exatamente. Que a festa não terminou por aí. Bom, boa noite. Boa noite lá para casa. Claro que sim. Para os meus colegas do painel. Conta-nos o que é que aconteceu nesta segunda metade da segunda semana. Basicamente, a etapa 13 foi uma continuação daquilo que tinham sido as 3 anteriores, dia em que a fuga vence pela 4ª vez consecutiva. Neste caso foi na chegada a Puerto Ancares que Michael Woods, o canadiano, conseguiu assim a vitória e sem dúvida que era um dia que nós à partida já tínhamos aqui como possível dia para Roglic poder assaltar a vermelha de Ben O'Connor. A realidade é que o esloveno logo à partida estava a mais de 3 minutos, nesse dia acabou por conseguir ganhar cerca de 1 minuto e 50 para o australiano e basicamente fez-nos pensar que não chegaria até ao final da semana. Foi a vez que a fatia se cortou de uma maior forma, foi neste... Sem dúvida. Também era um paradão, foi uma subida bem exigente. Muito complicado e destacar se calhar também, talvez nesse dia, foi o terceiro, ou neste caso, sim, a terceira vez que Soler fazia um terceiro lugar, ou seja, ele faz na etapa 10, 12 e 13, 10, 12 e 13, assim é que é. É um rapaz que não vai passar o dia de descanso nada bem disposto, de certeza. Depois, se calhar, podemos falar mais à frente do shift que a UAE fez a partir do momento em que o João acabou por sair da prova, no sentido em que se destacaram mais para etapas e pronto. A etapa 14... Eu queria só dar mais um destaque em relação à etapa que tu falaste, que é, nesta altura em que cada vez mais os jovens dominam por absoluto o ciclismo, é bom ver um ciclista como o Michael Woods, que já cá anda há muitos anos, apesar de ter chegado até tarde ao ciclismo, a vencer e venceu com bastante autoridade, ou seja, foi claramente mais forte. Ele tem quase 39 anos. Ele notava-se que andava a tentar, aliás, na etapa que foi ganha por Pablo Castrilho, ele a certa altura, logo no início, ele tentou ir para a fuga com mais um corredor, mas ficaram ali a meio, então acabaram por desistir. Acabou assim por conseguir no dia seguinte e foi muito bom para ele. Eu, aliás, achava que este destacar que tinha sido a queda de McNulty, porque de facto foi uma queda bastante grave. Felizmente, o americano acabou por sair praticamente ileso, só com algumas escoriações, e por isso é que achava que ias dar destaque a isso, mas pronto. A etapa 14 foi a primeira etapa que não foi ganha pela fuga, porque a Visma não deixou. A Visma procurou não dar margem à fuga durante a corrida toda e foi já no final que, no fundo, o facto de ter provocado isto tudo, ou seja, de ter posto tantos homens a trabalhar, acabou por fazer com que no final ficasse praticamente Wout van Aert sem comboio e nessa altura foi, no fundo, a Alpecin que acabou por fazer o lead-out final e, neste caso, Van Aert, que ainda acabou por partir atrás de Groves. Groves levou ali uma trajetória diferente que Van Aert não conseguiria seguir porque iria ficar preso sobre o Alpecin que estava a fazer o lead-out e as barreiras, então acabou por ir por dentro e não conseguiu vencer o australiano. Eu acho que aqui a grande história desta etapa foi a Visma, primeiro, não quis que o Wout fosse para a fuga,
Ou seja, Certo. tentou controlar a partir de trás. Nós não temos assim tanta Pois, é certeza verdade. disso porque Não há não vês aqueles transmissão. quilómetros. Sim, mas a ideia, eu diria que O Van ninguém Aert tinha iria... estado Das na duas, fuga no dia uma. anterior. Sim, das duas, uma. Ou ele falha a movimentação para a fuga, E eles entram em modo emergência e então controlamos tudo. mas de facto a forma como eles se apresentaram não me pareceu que ele tivesse tentado sair. Mas E não depois, garanto. O não é? outro lado que eu acho que deixei o furado foi, eles não pensaram nunca que o Groves passasse. Pois, só E que- o Groves andou sempre escondido, mesmo para quem estava a ver a transmissão, havia sempre aquela, se ele estava, não estava, e depois quando tu vês a Alpecin chegar-se à frente daquela forma, no fim da subida fica... E eu acho que o que aconteceu foi que na subida eles acharam que iam ficar com mais corredores durante mais tempo para fazer ritmo. Isso, aliado talvez a uma comunicação do Van Aert a dizer não vão mais, significou que eles ficaram curtos. Yeah. Eles ficaram curtos, não puderam puxar mais, Groves ficou, Strong ficou... E a partir daí ele Até o pode, Bittner ele pode passou, ganhar. não é? Sim, ele pode ganhar, porque ele já lhes ganhou, mas não é um ultra favorito Claro. frente a esse sprint. Não teve pernas, diria eu, porque se calhar noutros dias ele conseguiu sair da roda de Groves e acabar por conseguir vencer. Aqui não só não conseguiu ir na roda de Groves porque não houve essa oportunidade e depois não teve pernas, lá está, não foi um sprint muito longo, não deve ter tido mais de 100 metros de sprint. Foi Há aos quem diga- 125, acho eu. Então se calhar foi um bocadinho mais, mas há quem diga que Van Aert também é melhor em sprints mais longos, Sim. mas pronto. Mas Ele era ficou, sprint. Era um bocadinho ele ficou à espera do Groves, claramente. Certo. Porque no início da volta tu viste que quem veio de trás ganhou sempre. Certo. E então o Groves foi inteligente nisso, que é, ok, então tu queres ficar atrás, então eu vou lançar muito tarde o sprint, eu tenho o meu kick e tu já não consegues sair, não E tens conseguiu tempo. lançá-lo por um espaço que Van Aert não conseguia Sim, sair. exato. Mas pronto, hoje, domingo, dia de Coito Negro, havia muita expectativa com o que é que poderia acontecer, nomeadamente que iria ser ganha por alguém da GC e não pela fuga, Isso era proibido esta semana. mas a fuga acabou por ganhar novamente. Uma grande exibição de Pablo Castrilho, que basicamente, já dentro dos 3 km finais, ficou sozinho com Sivakov e Vlasov. E é engraçado que até à estação de Parrares vias Castrilho ali na terceira posição e a parecer que vinha algo em sofrimento, e assim que eles passam a estação e viram à direita para o Coito Negro e começam com aquelas pendentes acima de 13%, Pablo Castrilho desfere o primeiro ataque e logo aí cria logo ali uma margem entre Sivakov e Vlasov, e depois basicamente foi Pablo Castrilho a sofrer durante esses 3 km. A certa altura já vês imenso no voeiro e sentes que há ali alguém a aparecer e é Vlasov. Eu acho que uma verdadeira consegue etapa de aparecer. montanha, no fim tem que ter no voeiro. Sem dúvida. Dá sempre eu faço um ideia ar a incrível sensação melhor à coisa. de destacar que fiquei um bocado surpreendido, lá está, e isso aconteceu quando o Castrilho está a fazer aquela subida toda, veres adeptos com fumos no meio da estrada. Eu penso que quando vou a correr, se vejo alguém a fumar do outro lado da estrada, quase que sentes. Imagina o que é alguém estar com o fumo, mesmo E no sobretudo, jornalismo, supostamente tu são estás numa adeptos, não é? posição de São esforço. pessoas que vão ajudar. Não faz sentido nenhum. Deixar essa nota que, no fundo, continua a acontecer, embora cada vez mais se tente evitar que isso aconteça. Voltando para o desfecho, Pablo Castrilho ainda tenta deixar uma vez Vlasov para trás e acaba por desferir um ataque. Vlasov acaba por conseguir juntar na roda, mas notou-se que Vlasov, ao chegar a Pablo Castrilho, perdeu imensa energia e depois já nos 200 metros finais, se não estou em erro, não quero estar a mentir, Pablo Castrilho desfere o terceiro ataque e faz assim um Eu acho que é um bicho bocado antes, mas sim. Sim, eu também acho que é um bocadinho... por volta dos 300. Talvez, aqui para mim, o grande questão é, quando tu vês um ciclista com o gabarito, ou o CV de Vlasov, Certo. chegar a Castrilho, já depois de ter estado para trás, pensas, pelo menos eu pensei, Vlasov vai acabar por ganhar isto. Mas E o Castrilho, assim que o vê chegar, então ataca outra vez. E o Vlasov responde. E ele vai e ataca outra vez, até que parte o Vlasov. Eu achei uma das chegadas mais incríveis dos últimos tempos. Eu adorei. Acho que naquele momento o Castrilho até se poderia fazer rogar ao seu CV, porque no fundo tem uma vitória, ou já tinha uma vitória numa grande volta, coisa que o Vlasov nunca teve, e eu até achei que poderia ter sido hoje. Mas chapou, não há nada a dizer, foi uma subida incrível. Eu achava que ele não ia ter pernas a certo ponto e ele conseguiu aguentar-se, teve mesmo muita capacidade. E no que a geral diz respeito, voltámos a ver neste caso Ben O'Connor a perder tempo, porque a partir do momento em que começou a subida para o Coito Negro, Lipovic desfere um ataque
que deixou praticamente todos aqueles para trás, só ficou Roglic, ou seja, ficou para trás Mas, Carapaz, Gaudu, Skelmos, Kuss, e basicamente Roglic acabou por conseguir nesses últimos 3 km sair, Lipovic ficou um bocadinho para trás. De certa forma, se calhar Roglic também não estava na melhor forma, porque Mas conseguiu apanhá-lo e a certa altura acabou por ultrapassá-lo, ainda ganhando ali uma boa margem, que nós achámos que no fundo Mas iria ser dos líderes à geral. O vencedor do dia. O vencedor do dia, digamos assim, mas não aconteceu porque no fundo Roglic acabou por chegar muito próximo de Mas, praticamente não perderam tempo, fora aquela questão do meio fundo, em que basicamente Roglic acabou por ser prejudicado em 20 segundos, porque no fundo, antes da subida... Prejudicado? Não, penalizado. Penalizado era o que eu queria dizer. Mas prejudicado dá uma conotação de que ele não teve culpa. Não, penalizado teve sim, porque basicamente antes da subida final ele decidiu trocar de bicicleta por questões internas e depois, quando foi para se juntar aos colegas que estavam na altura em corrida, ele acabou por utilizar demasiado o carro como, digamos que, objeto para tapar o vento e assim proteger-se e conseguir chegar mais depressa à frente da corrida. As questões internas, deixa-me só dizer, é uma questão, são questões de performance. Ele acha que com aquela bicicleta que foi trocar vai ter a obter melhores resultados. Basicamente é isso. Basicamente o que acabou por acontecer foi que acaba sim por ganhar tempo ao Conor, não foi os 43 segundos que havia, peço desculpa, não quero estar a mentir, não foi os 40 segundos, acabou por ser metade e no fundo ele ia ficar a 43, acabou por ficar 1 minuto e 3. Exatamente. Deixa-me só dar nota. Normalmente as organizações, se tivesse sido um furo e o Roglic recuperar para o pelotão a usar o carro, as organizações fecham um bocadinho os olhos, porque vem de um azar. De camisola vermelha vem de um azar. Agora, como é claramente uma decisão estratégica, ou seja, tu dizes, eu antes de ir para a subida são pendentes muito altas, eu gosto mais de estar com a outra bicicleta, já tinha feito isto na Volta à Itália. A organização diz, ok, se é uma decisão tua, tens que recuperar pelos teus meios. Claro. E eu sinceramente, tanto da mesma forma que concordo que quando vem de um furo a organização seja mais leviana na abordagem, também concordo que neste caso é bem penalizado e, a meu ver, sim, não há nada a dizer. É indiscutível. Só para fechar, queria destacar que se calhar um dos grandes perdedores do dia acabou por ser Carlos Rodrigues, que levava na altura a camisola da Juventude e que neste caso acabou por perdê-la para Lipovic, que é agora o atual líder da camisola da Juventude. Passando então à análise geral de como está a corrida, é verdade, mais um domingo, mais uma vez aqui estamos e contra as expectativas ou não, Ben O'Connor mantém-se de Roja, mantém-se na camisola da liderança e como tal mantém-se em primeiro na ordem da nossa ordem do dia. Da discussão. Exatamente, digamos assim. Ordem de trabalhos. Na ordem de trabalhos. Muito obrigado, Miguel Branco. Sempre precisar, já sabe. Está de resto, já não vamos ver muito mais de Ben O'Connor de vermelho ou um milagre ainda se poderá dar? Qual é que é o teu feeling, Bau? Sinceramente, eu acho que ele está de resto. Mas, ele também acha, acho eu. Mas eu também achava isso a semana passada e o que é certo foi que o milagre foi-se dando. A realidade é que no final da semana passada ainda era uma diferença significativa, mas nós achámos que com a dureza que a segunda semana iria ter, que essa diferença pudesse ser, digamos que... encurtada ao ponto de Roglic passar para primeiro da geral. Não aconteceu. Se formos a ver, ele tinha cerca de 3,53 no início da semana, perdeu ao final do dia de hoje, na totalidade, 2 minutos e 50 para Roglic. Está agora a 1 minuto e 3, ou seja, a margem já não é muita e nós sabemos que a terceira semana ainda vai ser muito dura, nomeadamente já com a terça-feira. Eu acho que hoje criou-se, mudou aqui um paradigma um bocadinho a um nível, que foi, provavelmente, se eles forem com estas diferenças para o contrarrelógio, o Roglic já é o vencedor. São 25 km planos, 1 minuto para Ben O'Connor. Eu já não sei se vamos continuar a ver um Roglic tão ofensivo como temos visto até agora. Acho que não. Porque já não é preciso. Não, o que eu digo é... achas que não chega 1 minuto? 1 minuto não chega. Temos aqui... Não chega para o Roglic? Ou seja, eu acho que o Roglic não tira 1 minuto ao Ben O'Connor. Eu acho que tira. Se o Ben O'Connor estivesse de vermelha, há aquela coisa de ir voar e tal, mas 1 minuto em 25 km é muito. Está bem, ou seja, o que eu digo é, se chegarem ao último dia, eu também não acredito nisso, mas se chegarem ao último dia e o O'Connor estiver de vermelho, eu acho que ele não lhe tira 1 minuto. Ok.
É só isto. Acho que não vai chegar. Esta é das discussões chatas porque não vamos poder ver. Quem é que tem razão? É verdade. A realidade é, foi um corredor que veio de menos para mais no início da semana, porque ninguém estava à espera que ele perdesse o tempo que perdeu na quarta-feira no Porto Cruz-Cheiras. Sim. Porque lá está, dá a sensação que para o Conor é mais complicado estas subidas curtas, mas com muita pendente, em que é necessário ali um kick, do que aquelas maiores, também duras, de pendentes altas, mas em que ele se aguenta melhor. O que é certo foi que na quarta-feira já não dava boas indicações de poder manter a vermelha. Na sexta-feira, no Puerto Ancares, acaba por perder 1 minuto e 50 e automaticamente começam-se a disparar os alarmes para o potencial libertar das atividades de gregário de Félix Gall e poder voltar a focar-se na sua corrida. O que é certo foi que hoje vimos um Ben O'Connor que não esteve nada mal, comparativamente com aquilo que perdeu no Puerto Ancares, foi menos. Sim, defendeu-se bem. Defendeu-se muito bem. Nos últimos, ele no último quilómetro, nos últimos 500 metros, perde algum Mas tempo. ele tem essa tendência, não é? Sim. Ele tem claramente, ou seja, até muito no sentido contrário do que nós estamos habituados, por exemplo, com o João, o Ben O'Connor é o contrário. Ele parte, ou seja, ele tenta reagir, ir ao choque. Ele teve a 20 segundos Exato. de muito tempo. Esteve muito perto e depois não aguentou. E eu também acho que houve uma diferença entre hoje e Puerto Ancares, que foi o Roglic, não foi só o Ben O'Connor. Roglic em Puerto Ancares esteve muito forte, destruiu a concorrência toda a ritmo, praticamente, sem ataques. Destruiu inclusivamente Mas. E hoje não só não destruiu Mas, como Mas ainda o deixou para trás, ele depois recuou, mas não foi um Roglic tão forte como foi na sexta-feira. Sem dúvida. De destacar que, principalmente hoje, Ben O'Connor não teve Félix Gall na subida final inteira, porque Félix Gall ficou para trás na penúltima. Eu acho na muita última graça descida, isso. Félix Gall fica para trás. Não Félix sabemos bem Gall o que é que não aconteceu. sabe andar de bicicleta sem ser a subir muito. É a sensação que me dá. Epá, eu acho mesmo muita graça. Eu achei muita graça. Isto é mau de dizer, porque eu não quero que ele tenha maus resultados. Eu não desejo nada mal ao Gall. Acho que no dia em que ele não ficou com o O'Connor, a culpa não é dele, porque isso é uma decisão da equipa. Portanto, não é nada disso. Mas tem muita graça a Decathlon assumir esta postura de o Gall não vai ficar com o O'Connor em Ancares, que é uma decisão muito discutível. Tens a a meu certeza ver. que vem da equipa? Eu acho que só pode vir da equipa. Ou seja, ele não tinha lata para fazer aquilo eu não estou a dizer que foi a equipa que disse arranca. Sim, mas deixou. Mas a equipa permite. Por algum motivo, Ben O'Connor chega ao Puerto Ben O'Connor está de Ancares. saída também, não é? É uma Não, coisa que nós não claro, tínhamos falado. ainda. claro. Por algum motivo, Obviamente. ele chega a Puerto Ancares com o auricular para fora, porque não Sim. estava a gostar do que estava a ouvir. Portanto, Relativo, mas o que eu quero dizer é muito engraçado esse facto, não é? Ou seja, Gall tem liberdade, segue, porque se cria esta coisa, e houve mais do que uma pessoa influente no ciclismo a dizer Gall vai fechar top 5, Gall... Ainda vai fechar à frente do Ben O'Connor. Sim, não, imaginem, eu estou de barato, até ainda pode fechar, não sei bem como, mas tudo bem. Não, não pode não, ele perdeu 20 minutos hoje. Ele hoje perdeu 20? Perdeu. Ok, eu não sabia que era tanto. Mas repara, ele faz isso, portanto, não fica, e hoje, numa etapa onde nós achávamos que ele nem sequer ia ficar com o O'Connor, porque ia estar muito bem, ele... Perde numa descida antes da subida final e perde contacto e perde 20 minutos. Tem muita graça. Ou seja, a GC do Galo é importante o suficiente para não darmos tudo pela vermelha do O'Connor. Depois ele perde o contacto Mas e será perde que 20 caiu? minutos. Não sei, não se sabe, eu não sei. Só sei que ele perdeu 20 minutos, não sei nada. É muito estranho. Ele não não é? Mas não sei. É que ele parecia bem. É assim, para começar, nós estamos a gravar 2 horas depois de acabar e às vezes não temos ainda todas as informações só para se perceber a dinâmica, porque as pessoas vêm já no dia a seguir Sim. e pensam, então, já passaram tantas horas Exato. e eles não foram ver. Às vezes não temos ainda mesmo a informação. Mas eu ainda andei a espreitar e não encontrei razão nenhuma aparente e não me pareceu que... foi só esquisito. Não sei. Queda. Possivelmente. Vamos ver. para matar aqui um bocadinho a situação do Ben O'Connor e permitir-nos progredir, eu acho que é assim, se ele continuar a perder o mesmo tempo que tem vindo a perder nestas chegadas em alto, muito dificilmente vai chegar a Madrid com a Roja Claro. e vencer a Vuelta. Muito complicado, na minha opinião. Pronto. Mas como já tínhamos falado a semana passada, se Ben O'Connor se conseguir manter pelo pódio ou perto, já é um ótimo Não, resultado. sem dúvida. Mas há aqui um fator, normalmente quando estes ciclistas vão muito ao limite para manter a vermelha, depois quando a perdem há um efeito... E uma descarga mental. Exatamente, que depois há difícil lutar pelo segundo ou pelo terceiro e acabam por vir por aí abaixo. E eu dá-me a sensação que poderá ser isso, podemos acabar esta Vuelta com o O'Connor em 8º ou em 10º, uma coisa assim. Estavas há bocadinho a falar do Galo, eu tinha só essa pergunta. Achas que o facto de Ben O'Connor estar de saída está relacionado com este tipo de tratamento que ele Eu acho que é inevitável. Porque a equipa, tirando esse pequeno pormenor, a equipa tem estado sempre
toda em redor dele, não é? Eu acho que é inevitável, ou seja, o Galo é o líder... Do ano que vem. Sim, E até era a partir. e foi o líder de tudo. Sim. Isso é inegável. E, portanto, tu queres, ao mesmo tempo, ter um corredor satisfeito, que é prioritário, é a prioridade da equipa, não E é? que podia vir a fazer o melhor resultado dele sempre uma grande volta, não é? Sim, mas aí eu já não concordo. Porque nós estamos a falar de um Ben O'Connor que é preciso ter uma última semana muito difícil para não ficar no top 5, a meu ver. Eu discordo disso, estás a perceber? Ok. Acho que ele vai... ou seja, ele sabe que perdeu a volta à Espanha. E, portanto, vai tentar minimizar. E, portanto, o grande objetivo é o pódio. Não sei se o consegue, acho complicado, não acho impossível. E top 5 acho perfeitamente possível. E seria muito mais inteligente, a meu ver, defender essa classificação do que... E a minha pergunta é, até onde... Antes de hoje, até onde é que pode ir Félix Galo na classificação geral? Mas alguém pensa que ele vai fazer pódio? É surreal para mim. Mas já ali uma É surreal. altura em que O'Connor, basicamente, Lipovic ataca um bocadinho antes do Cuito Negro e é O'Connor que está ali a fechar o espaço, Sim. quando não havia necessidade. Sim. Ele não precisava estar ali a fazer aquele É trabalho, aí que eu acho que poderia ele... ter poupado. Exatamente. Só que É aquelas alturas em aí- que o esforço e a cabeça... Que eu acho que ele é mal e Já devia está estar, disparado. devia estar a pensar mais no pódio do que na Roja. Mas é difícil, estás na estrada. dos E eu problemas percebo, eu é tenho que algum também respeito sempre até aquele- por esse tipo de abordagem. Sempre que ele perde tempo para Roglic, ele perde tempo para o restante concorrência. Sim, que está pois, ali, ele claro. está pelo pódio, Ele nunca foi o nomeadamente segundo lá na melhor em imagem. nenhuma subida, acho eu. Não, Nem nunca foi sequer o segundo melhor. não. Quanto a Roglic, que é aqui a outra face da moeda, a sensação que já dá, sobretudo quando ele, esta semana, tem 3 momentos de ataque, nos 3 momentos consegue criar o espaço, ganhar tempo e ser sempre o melhor, é que ele tem a corrida controlada. Sem dúvida. Achas que está, por irónico que isto seja, dado que ele não está em primeiro e que está a mais de um minuto, está a ganho? Porque ele abriu, há aqui um fator que nós não falámos ainda, desculpa, que é, ele abriu a diferença para mais, que a semana passada não estava, estavam muito colados ainda, e ele agora já tem cerca de 1 minuto e meio. Se ainda colocarmos por cima o previsível tempo que ele ganha no contrarrelógio, tem pelo menos 2 minutos de avanço sobre Henrique Mas, não é? Efetivamente, bastou o espanhol estar mal no Puerto Ancaras, que era um dia em que se julgava que poderia estar bem e ainda assim ganhar tempo para Roglic. Acabou por acontecer o inverso e foi o esloveno a ampliar a distância. Disseste bem, Roglic atacou ali em 3 etapas. Se calhar, a meu ver, até poderia ter atacado numa quarta, mas isso já não é o modo de estar de Roglic. A etapa que é ganha, se não estou em erro, pelo Pablo Castrilho. Julgou-se como era uma tirada tão grande, acima de 15 km, só que a pendente média era ali à volta dos 5%. Sim, mas não era muito pareceu-me complicado. que a equipa não foi para aí, não era dia. Mas notas que não há esse interesse, ou seja, a Bora não me parece querer ter a vermelha durante muitos dias para depois não ter de passar os dias a trabalhar. Esta é a minha visão. A realidade é que o esloveno é um corredor de ganhos marginais, já nos habituou muito a isso, e ele próprio hoje dizia, às vezes ganhas, outras vezes perdes, portanto eu hoje ganho mais um bocadinho, portanto é positivo. Não, o Roglic tem coisas muito engraçadas. Hoje perguntaram-lhe, então, correu mal a etapa de hoje, o que é que aconteceu? Esperava ele, o camisola vermelha chegou antes de mim. Ele a perguntar para o... Não sei se vocês viram as imagens. Não vi. Mas está... Era aí que eu estava a querer Ele chegar. está delicioso. O Roglic tem sempre aquele arte que não é nada com ele. Mas o Ben O'Connor chegou antes de mim. Só para eu perceber. Sem dúvida. E eu acho que isso é o que depois também faz dele uma personagem tão caricata e de saber estar nestes momentos, e de ser um líder, e de ser um senhor, digamos assim, do pelotão. Roglic nunca se mostra propriamente descontente e até mesmo quando a performance não é a melhor, ele tenta sempre ver ali o lado positivo das coisas e se calhar só por isso é que também consegue estar nestas andanças e nos habituar a estar tão bem todos os anos. A realidade é que eu achava que hoje se calhar iria ganhar mais tempo. A subida final notou-se que foi muito dura para ele. Ele próprio acabou por reconhecer que lhe custou um bocado e eu acredito que ele não esteja no seu top de forma, simplesmente continua a ser o mais forte em prova e eu acho que isso até agora, e se tudo correr de forma normal até Madrid, há de ser o suficiente para ele levar para casa a geral. Ok. Fora esta luta ou este mano a mano que tem sido provavelmente o principal tema da volta à Espanha, esta recuperação constante de Roglic versus Ben O'Connor, não deixa de haver uma série de nomes secundários também muito interessantes, até porque nós temos neste momento o 10º, que é Pavel Sivakov, a 5 minutos da liderança, ou seja, temos um top 10 todo muito próximo
e com uma semana duríssima pela frente. Por isso queria te perguntar, Branco, fora estes 3 nomes, quais é que são os outros que tu achas que possam entrar na disputa pelo pódio, quem sabe até pela vitória, e que possam estar bem nesta última semana? Sim, não vou falar só bem de corredores, como já sabes. É uma coisa que tu gostas. Gosto das não é? duas vertentes. Mas vais dizer que o Gaudu está incrível em sétimo, ou não? É pá, vou ter que dizer. Vais ter, não é? Essa é uma daquelas que me Vais ter custa, que dizer. mas vou ter que admitir que, de facto, David Gaudu é uma das grandes surpresas da Volta, a meu ver. E repara, é um corredor que está em sétimo, não é... E que já fez quarto, no Tour. Mas a ideia que dá é que não está acabado. Sim. Portanto, é um corredor que, Eu concordo. pelos vistos, aparece na Vuelta e nós podemos dizer ainda conta para classificações gerais. Está a competir. Que era uma coisa que... Ele, o ano passado, acho que faz nono no Tour. Não é péssimo, mas ele hoje faz uma boa subida. E, portanto, este é um Gaudu que eu até devo dizer... por um lado tenho que engolir e por outro gosto de ver porque é um corredor, e quando digo que tenho que engolir é porque é um corredor, eles estão-se a rir porque eu bato muito no David Gaudu, porque acho que é um corredor com um potencial enorme, quer dizer, ele ganha a Avenir, eu acho que é em 2016. Tu tens essa mágoa com quem ganha a Avenir e depois não é assim tão incrível, não é? E tem-se verificado um bocado, mas pronto. Eu acho que o Gaudu podia ter tido uma carreira muito melhor, mas tem 27 anos. Portanto, ok, eu tenho que dar a mão à palmatória. Excelente Gaudu até ver. Por outro lado, o Mas, e o Bau há bocado falou um bocado da prestação do Mas em Ancares. Para mim, custou-me ver, porque é um corredor que começa a subida e parece, lá vai ele, afirmar aquilo que se tinha estabelecido antes. Eu sou o melhor a subir, eu sou o mais forte nesta Vuelta. Ele mostra a roda, mostra a bicicleta, vai na frente e depois aquilo não vai a lado nenhum e chega. Quer dizer, há muita gente a chegar antes dele. E sobretudo, nesse dia. Deixa-me acrescentar, nós entramos para esta semana com a última imagem que tivemos em subida, foi a subida do domingo passado, onde ele ataca e ganha 1 minuto ao grupo do Roglic com relativa facilidade, depois acaba por não ganhar tempo por causa da descida. Sim. Mas, ou seja, nós entramos, pelo menos eu entrei, e nós falámos aqui a semana passada, que ele parecia até ser o trepador mais consistente desta volta à Espanha. E por isso é que esta semana acaba por saber um bocadinho a pouco, não é? E é um bocado aquela coisa de veres passar, provavelmente, a oportunidade de uma vida. Porque eu não sei se ele vai ter outra tão evidente. Certo. Tão evidente, com uma concorrência. Não é um desprezo por Roglic nem nada, mas para o ano eu acho que a fruta vai ser outra. Vai ser de outro tipo. E, portanto, mas não sei se vai estar sequer a lutar pelo pódio. E isso, pronto, é um corredor que eu gosto de ver correr na medida em que é sempre muito consciente neste tipo de subidas e de facto parecia ser o elemento que nos daria luta até ao final na disputa com Roglic, e eu acho que isso não está a acontecer nem vai acontecer. Apesar de hoje ter feito uma subida... uma esperançazinha quando ele passa e deixa Roglic sentado e ele sempre a pedalar sentado e ganha ali uma distância de 10 segundos, mas depois no final... Eu acho que mais é um ciclista desperta muita frustração. Sim, é isso. Parece coisas e depois... Não, e depois quando não parece coisas, ele depois faz e é tudo, talvez por isso tudo ao não contrário. tenha aquele mediatismo que outros corredores Sim, espanhóis sim. tiveram em Espanha. Também é verdade. Por falar em mediatismo, a Mikel Landa meteu a equipa hoje toda ao Eu trabalho. acho que nunca correu bem. O Landa, quando mete a equipa ao trabalho, nunca correu bem. Eu não me lembro. É aquela Dá coisa sempre quando ele asneira. começa a dizer, não, eu sou candidato ao pódio. Eu estou muito bem. Eu estou bem. muito Eu bem. se calhar amanhã... Oh, Miquel, calma. Mas eu já na Bahrein eu tenho ideia de 2 ou 3 dias que eles pegaram na corrida. Sim. E depois assim que aquilo parte, o Landa, pronto. Ele não está mal, atenção. Não agora fez mal. Só quando tu vês a equipa fazer aquilo, pensas, ui, que ele hoje, isto tem andado meio sem pá. E repara, hoje, cuidado. ele faz um bocado o prejuízo, ele ataca até fora de sítio, há bocado falava disso com o Bab, ele ataca no momento em que depois vem uma descida. Como é que o Landa faz isto? Ele acha que desce bem, é esquisito, não é? Portanto... E perdeu o Cataneu, que era quem sim, o vinha a ajudar. O Cataneu fez um excelente trabalho antes dos 3 km finais. Pronto, apesar de tudo, landista. A lógica não tem. Eu acho que ele continua na luta pelo pódio. Aliás, o que digo em relação ao Landa, digo em relação a Carapaz, são 2 corredores que, em relação à semana passada, parecem estar exatamente no mesmo sítio. Com ambições ao pódio, mas também não deram grandes passos em frente em relação ao mesmo. Portanto, estamos por aí. Tenho de dar uma nota negativa em relação a Carlitos Rodrigues. Hoje chega atrás da maioria dos favoritos ao top 10, desce a 8º, se não estou em erro.
Perde a camisola branca para Lipovic, é um Rodrigues que os dias passam e ele não É uma aparece. sombra. Nós falámos bastante pela semana passada. E pronto, acho que não há muito mais a acrescentar a não ser que continua a desiludir. Por outro lado, Florian Lipovic, meu Deus, que show, não é? O que ele faz hoje é um nível louco, porque ele não está só... Isto já acontece N vezes em grandes voltas, mas um corredor com a idade dele, chegar aqui, estar a lutar pela camisola branca e estar a dar o apoio que tem estado a dar a Roglic, ele é o gregário de Roglic, por exemplo, não é Martínez, vem fora de forma e já tem ajudado mais, mas não é Martínez, nem é Vlasov. É Lipovic e isso é de facto a afirmação completa deste corredor que para o ano vai com certeza ser uma peça fundamental para a Red Bull e seguramente para o Tour de Roglic. A Vlasov, tu falaste agora de Vlasov e eu lembrei-me. Há bocado estávamos a falar se Roglic já sentia que tinha ou não a volta controlada. Eu acho que hoje a liberdade que eles dão a Vlasov de lutar pela etapa, sim, até quando Roglic já deixou Ben O'Connor para trás e Vlasov podia esperar por ele para ajudar um bocadinho, mostra também que a própria Bora acha que já não é preciso meter toda a carne no assador ali, porque mais cedo ou mais tarde isto irá ao sítio. Terminar só com o Adam Yates. Acho que já o tinha dito a semana passada, é uma desilusão, porque ok, fez o tour, mas chega aqui em Villers, etapa 4, perde tempo, depois cai, depois tem um super dia, que é também o dia de um corredor muito experiente e pronto, e que sabe... E de uma grande equipa. E, claro. Não teve esse dia porque já estava a 9 minutos e deixaram... Sim, mas teve pernas. Sim, teve pernas para ter aquilo que ele faz não é qualquer um que faz. Mas é de um corredor que mais do que isso anda há muito tempo nisto e sabe andar e sabe gerir e etc. Depois disso, mais uma vez é uma sombra, sai do top 10. Se calhar faz outra vez na terceira semana. E depois... Não, mas era o que eu ia dizer. Esta Vuelta para a Emirates não tem salvação. Já não. Ou seja, a nível de GC, podem ganhar mais 2 etapas e é uma boa Vuelta. Comparando com Giro e Tour, não é. Não, mas nunca seria. Sim, nunca seria, provavelmente. Foi um shift, porque basicamente o que deu a entender foi que ao ter saído João, ok, nós agora estamos 100% focados em etapas, porque tu não vês a UAE com um bloco, vês a UAE tentar ingressar em todas as fugas possíveis, nomeadamente com Soler, que se tem vindo a destacar imenso ao longo desta segunda semana, mas também já tiveste outros nomes, nomeadamente Vine, que hoje também teve, e teve com McNulty no Puerto Ancaras, se não estou em erro. E ou seja, já não confiavam em Yates na altura que o João ainda estava em prova, deu uma sensação, porque Yates já vinha a perder muito tempo. Eu acho que foi um acaso. Ele chegou, ele ganhou aquela etapa, ganha aquele tempo todo, intromete-se, não sei se estava em sexto ou em sétimo. Ele logo na altura também disse... Sim, pronto. Mas a questão é... não vale a pena. E faz muito mais sentido, por exemplo, o Sivakov tentar um top 10, que é uma coisa que aconteceu uma vez, acho eu, na carreira dele. Agora já faz sentido. E, portanto, Yates mais vale guardar-se para terça-feira com o Vadonga, Moncalvilho, ganhar uma etapa e está tudo. Pessoal, para fechar aqui a parte da geral, eu gosto sempre de vos desafiar, até para depois se poderem meter connosco. Digam-me, daqui a uma semana, quando estivermos aqui, qual é que é o pódio que vai estar em Madrid? Bom. O pódio vai ser Roglic, Mas, Carapaz. Carapaz no pódio, eu aposto que o branco não vai replicar essa opinião. Claro que não. Eu vou, só para ser mais atrevido, Roglic primeiro, mais segundo, O'Connor terceiro. O'Connor terceiro. Ok. Eu queria colocar Landa, mas coloco o O'Connor só para... E landismo é ficar em quarto também. Pois é. Faz muito parte, não é? Faz mais sentido até. Exatamente, é uma parte importante disto. Nós ainda íamos falar aqui um bocadinho de mais 2 assuntos, já temos um bocadinho atrasados, não vai dar tempo, mas vamos só aflorar mesmo. O primeiro deles é o que é Wout van Aert com esta liberdade toda, e é algo que nós temos visto muito pouco ao longo da carreira dele, porque ele tem estado quase sempre nas grandes voltas, anexado a grandes líderes, e ele neste momento já é líder da camisola dos pontos, da camisola da montanha, e já leva 3 etapas no bolso, e ainda se prevê, provavelmente ganhará mais uma ou 2. E a segunda era aquilo que Pablo Castrilho tem feito, e as 2 vitórias que já conquistou, e ele já se fala da Ineos,
se não estou em erro, não é? Sim, sim. Para o ano que vem. Ou seja, ele claramente não vai ficar na Carne Farma a apresentar esta qualidade. E depois a história que tu já falaste um bocadinho e que foi uma história bastante bonita e que só o desporto é que nos consegue proporcionar este tipo de momentos, de a primeira grande vitória da história da formação da Carne Farma ter acontecido no dia do falecimento de um dos grandes impulsionadores do projeto. Pedimos desculpa, não nos podemos alongar muito mais neste tema, mas vamos ter que passar à antevisão da terceira semana, onde o Branco vai dar aqui um pequeno passeio, digamos assim, pelo perfil das etapas de forma rápida. Muito bem. Peço-te, se for possível. Com certeza estás a ficar um profissional, devo dizer-te. Obrigado. Então, começamos depois do dia de descanso em grande. É, no fundo, a etapa dos Lagos de Covadonga, uma subida mítica do calendário espanhol e da Vuelta. Antes disso, no entanto, temos duas primeiras categorias, o que não é coisa pouca. para abrir o apetite. Uma delas 7 km a 8%, outra 7,5 a 9,4% e depois Lagos de Covadonga. Eu devo dizer que, para mim, esta é uma das únicas possibilidades de ver Roglic num dia mau. A outra, já falarei mais à frente. Mas deixa-me só dizer-te, isto foi o dia que eu vi a melhor etapa da carreira do Roglic, foi uma etapa exatamente igual a esta. Deu 1,35 Com o Kuss. Sim, que o Bernal Bernal ataca de muito longe Sim. e ele segue e depois faz Covadonga inteiro sozinho. Sim. Super etapa. É, provavelmente a etapa, porque nós criticamos muito o Roglic pela forma dele correr. Naquele Sim, dia sim. ele correu Exatamente. a campeão. Depois, no dia seguinte, quarta, temos a chegada a Santander, uma chegada ali a meio caminho, etapa de transição, digamos assim, provavelmente a última oportunidade para sprinters. A não ser que no dia a seguir. Tem ali umas segundas categorias, mas nada de especial. Depois temos esta chegada ao Parque Natural de Isquí, que tem, tem um terreno algo acidentado no final, tem uma segunda categoria, depois tem uma primeira categoria que tem 5,6 km a 8,3, o que não é propriamente pouco, mas é ainda cerca de 40 e poucos quilómetros da meta. No final o terreno tem algum sobe e desce, eu diria que vai dar para a fuga. Eu diria que vai dar para o Valto. Não sei, mas vejamos, Os dois. tendo em Os conta... dois, sim, o Valto na fuga. Tendo em conta como está a geral, eu acho que esta primeira categoria não vai ser propriamente atacada, Também acho que não. mas Mas veremos. Até porque sim. podem não atacar neste dia, porque nos dias a seguir há muita coisa para atacar, há exatamente. espaço para atacar. Aqui temos um calvilhão, um paredão daqueles à moda antiga, como a volta nos traz sempre, são 8,5 km, acho eu, a 9%. Vai ser dureza concentrada no final, mas muito exigente. Sim, basicamente vai ser, como se costuma, um what test. Ou seja, não se passa nada até à subida final e depois pernas contra pernas. Exatamente. A 9% também a equipa pouco conta. Exatamente. E depois temos a etapa reina. Calvilho, Eu adoro esta Reta e etapa. com Blanco. Eu olho para esta etapa e imagino-me logo a tarde toda no sofá. Sim, é daquelas chamado que têm- dinossauro, não é? Tem tão bom aspecto. Que tem ali... Sim, tem um ótimo aspecto. São, portanto, 2 terceiras categorias logo no início. Depois tem uma segunda, uma primeira, uma segunda, um vale grande, descida, subida outra vez para uma primeira categoria e depois o pico blanco. 5.077 metros de De desvio acumulado. positivo acumulado. Em 170 5 km, mil. que nem é muito. É de loucos. E aqui é daqueles dias onde eu acho que a classificação geral pode levar uma volta grande. Pode virar toda. Até porque o perfil de ciclistas, e como nós já vimos noutras etapas, pode haver ataques de muito longe, pode Sim. partir tudo de muito longe. Isto vai ser uma etapa... Só para dizer uma coisa, tentar muito rápido em relação à classificação geral. A única hipótese que eu vejo Roglic não vencer esta volta é um Carapaz desta vida, alguém que não esteja Estão muito perto. muito perto, mas que não esteja assim tão longe na geral, que se possa mandar. numa etapa como esta, se atire a 60, 70, 80 km e ver o que é que acontece. E agora é a única falha hipótese. e... Não vejo outra. E para fechar, Para fechar, contra-relógio de 25 km em Madrid, sem grandes dificuldades. vamos ver se ainda vai servir Se vai servir para alguma coisa. Para exatamente. alguma coisa, não. Queria-vos então só pedir aqui um hot take a cada um, ou seja, um conceito de falso plano, que nós usamos muito, de algo que não é provável de acontecer, mas que vocês têm uma fezada, digamos assim, de que poderá acontecer. Bom, O mais vestir a vermelha em Madrid. uau! Isso Mas tu não acreditas é mesmo hot nisso, take. não? Não, mas os hot takes não tens bem que acreditar. É Sim, assim, ok. olha. O meu não é assim Sim. tão bom como este. Eu acho que o Carapaz não fecha top 5. Não fecha top 5.
Está bem, não vamos discutir os teus hot takes, que já É fraco. É fraquinho, sim. Mas Mas não, ele não está é- em quarto, não também não é mas assim. ele vai Mas fechar está há top quanto tempo? Está bem, mas não é um hot take. É. Não temos tempo para discutir isto. É verdade. É mais ou menos. Pronto, se dissesses que não faz top 10, ou se dissesses que ficava atrás do Godu. Olha, isso é um bom Isso é um bom take. take. Então eu mudo, não mudo nada. Estou bom em si, obrigado. Vamos então só muito rapidamente dar um saltinho até à Bélgica para a única prova por etapas do ano, que é o World Tour e que os classicómanos podem lutar pela vitória. Bah, o que é que aconteceu por lá? Era basicamente o embate de titãs, os chamados sprinters. Havia muita expectativa com todos em prova. Na primeira etapa, Milan mostrou-se ser o sprinter mais rápido deste pelotão, porque após um lead-out de cerca de 1 km, Mathieu van der Poel seguiu na roda de Van der Poel. Van der Poel fez-lhe o lead-out e Jasper, que vinha na sua roda atrás, não conseguiu em 150 metros ser mais rápido que Milan. Demonstrou ser o mais forte em termos de velocidade, digamos assim. Destacar que nessa etapa, na luta pelo quarto lugar, Tim Merlier acabou por embater em Dylan Groenewegen. Merlier acabou relegado para o último Mas lugar e cruzaram a acabou meta por em grande depois estilo. desistir. É preciso É dizer. verdade. Groenewegen acabou por se lesionar na clavícula e teve de abandonar. A segunda etapa foi o ITT, vencido por Sigert. ITT é contra-relógio. Contra-relógio, peço desculpa, individual, que foi vencido por Sigert e nós já sabíamos que logo aí ia de certa forma mexer na geral. Basicamente, achávamos nós que iriam outros nomes, nomeadamente Beissiger ou Magnus Sheffield, ficar. Ou Pipo Gana, que não partiu para essa... Ou Filipe Gana, que basicamente já tinha desistido e não, acabou por não... E desistiu por falta de pernas, não lhe aconteceu nada. Foi só ele. No primeiro dia estava tão mal que ele pensou, nem vou ao contra-relógio. Continuando, no terceiro dia temos mais um grande lead-out de Mathieu van der Poel, em que ele faz o último quilómetro com Milan nas costas e Jasper para trás dele. E mais uma vez o italiano não deu propriamente hipóteses ao belga e foi mais forte. Já na quarta etapa aquilo aconteceu de forma diferente. Quem vinha a fazer o lead-out era a Lidl Trek, nomeadamente com Consoni, e já dentro do último quilómetro há ali uma viragem à direita que o comboio da Lidl acaba por ser ultrapassado por Mathieu van der Poel e aí Milan acaba por perder muito espaço e Jasper teve um lead-out perfeito de Mathieu van der Poel e acabou por vencer facilmente sem hipótese. Hoje, que ia ser a etapa que também poderia, nomeadamente, decidir a GC, essa etapa foi ganha por Arnaud Delis e em segundo lugar ficou Timo Wellens, que estava anteriormente à partida para esta etapa a 16 segundos de Sigert, acabou por vencer dando 40 segundos, nomeadamente no atleta da Lotto Destiny e que terminou em 20º, diga-se de passagem, e basicamente venceu assim a geral. Destacar que o segundo classificado foi Sigert e depois em terceiro ficou o jovem da Visma, Hagens. O primeiro grande resultado dele a este... Já tinha feito top 10 no Baloise, já tinha estado também... Mas aqui é uma prova World Tour, é outro nível e é um pódio. Sim, no Tour de Wallonie também foi 11º, terceiro da Juventude. Este é sem dúvida o seu primeiro pódio e sem dúvida que é um miúdo que a Visma tem vindo a trazer já desde o projeto de formação e que agora começou este ano. E para mim o grande output deste Renew Tour é que no mano a mano Milan ganhou as duas vezes ao Philipsen. Sem dúvida. E isso é uma novidade. Não, e relançou a discussão, ou seja, houve várias pessoas a dizer, mas é curioso, tu numa prova na Bélgica, que apesar de... Eles não se encontram assim tantas vezes todos, não é? Foi o Adriático quando eles se encontraram? Foi no terreno Adriático. Mas já aí o Milan também tinha ganho. Sim, mas aí deu-se a sensação que Milan poderia ter ganho por uma atuação de Philipsen. Aqui, Milan foi sempre... É só curioso que seja nesta prova, no Renault Tour, Eneco Tour, etc. Big Bang Tour, muitas Benelux. Benelux, tudo e mais alguma coisa, que se... tire ilações sobre o Milan é o melhor sprinter do mundo. Exato. Imagina, eu concordo. A gente tem que discutir alguma coisa também. Não, eu concordo que o Milan é o melhor sprinter do mundo neste momento, mas acho graça. Ok. Acho graça. Atualmente em forma é o mais rápido. Sim. Branco, para fecharmos o programa, houve umas novidades no ciclismo nacional, boas novidades, como tem sido habitual. Sim. Recentemente, conta-nos um bocadinho do que é que se passou em aqui um minuto. Então, a Daniela Campos venceu uma etapa, a última das etapas da Volta à Colômbia Feminina, um contrarrelógio. A Daniela anda muito bem nesse esforço, campeã nacional, aliás, nas duas vertentes, contrarrelógio e fundo. E pronto, é dizer que é um ano excelente para a Daniela, 22 anos, na formação espanhola da NCAT.
já tinha tido excelentes resultados este ano, quarta classificada na Volta à Colômbia, nesta Volta à Colômbia que agora terminou, na classificação geral, e tinha feito terceira na Volta a Portugal, portanto pódio. As duas primeiras corredoras foram duas francesas que têm muito mais experiência do que ela e andamento de outras provas. Já em março tinha ganho uma etapa na Volta a Guatemala. É uma corredora que aos 22 anos é rara em Portugal e é de louvar estes resultados que têm apresentado em provas sobretudo UCI. com esta idade, porque abre algumas portas para o que poderá ainda Ela ficar tinha com- feito, inclusive, acho que numa das provas de Challenge Mallorca, em janeiro, top 20 numa prova vencida pela Noemi Rug, uma corredora da EF Education a fazer uma excelente temporada, portanto já há aí bons indícios. A Daniela tem tudo para ser uma corredora de excelência para Portugal. Outra nota muito interessante é a transferência de Afonso Eulálio, da Feirense, vai para, ao que tudo indica, não há confirmação oficial, mas para a Bahrein Victorious. É um corredor dos melhores que tem aparecido nos últimos anos em Portugal, 22 anos. Este ano esteve quase a vencer a Volta a Portugal. Um erro tático da sua equipa fez com que Artem Nicho da Sabgala Nicolor tenha já no final impedido essa vitória, mas é um corredor que tem amealhado desde 2023 provas, resultados muito interessantes, mesmo em provas UCI espanholas, onde se bateu inclusive com Hirschi, Ayuso, etc. Ainda agora acabou de vencer uma etapa no Grande Prémio do Jornal de Notícias. É um corredor que tem, a meu ver, grandes capacidades como trepador, mas tem também a versatilidade, parece-me, de estar muito bem em terrenos mais da ordem da clássica dos punchers. E vai para uma equipa com muita liberdade, se confirmar a Bahrein, não é? Eu acho que é preciso resfriar expectativas. Não estou a dizer para ele, estou a dizer que é uma equipa que normalmente é uma equipa interessante na forma como se coloca nas corridas e pode ser uma boa oportunidade para ele. E também destacar, acho que se eu não estou em erro, é o primeiro ciclista a saltar diretamente do ciclismo português para o World Tour desde o Tiago Machado. Não, Ou o Rui Costa é depois. Eu sei que foi o Rui Costa e o Tiago Machado, já não sei qual deles foi antes, mas Sim. isto para dizer há mais de 10 anos que não saltava ninguém diretamente de Portugal para o Só World Tour. também destacar que a Bahrein, embora se calhar não seja uma daquelas equipas que tu digas que vai para uma geral numa etapa de 3 semanas, tu vês que é uma equipa que se apresenta sempre muito forte Sempre em provas de uma competitiva, semana. era nesse sentido. Sempre com E é o grandes primeiro pelotões, português, não é? Grandes Não é? blocos. É, exato. O primeiro português de sempre na Bahrein. Na Bahrein. E com esta nota positiva e um abraço, esperemos que lhe corra tudo bem. É ótimo ver mais um português no World Tour. Nos despedimos, voltamos a marcar encontro no próximo domingo. Até lá, obrigado, um abraço.